Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Matheus Nogueira, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Bahia. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Luana. Agradeço à TV Alba por essa oportunidade de falar de um tema que afeta a vida de todos nós diariamente. Com certeza. O direito do consumidor é o ramo do direito que lida com as relações jurídicas entre fornecedores de bens e serviços e seus consumidores. Tem por objetivo assegurar que os consumidores obtenham acesso a informações quanto à origem e à qualidade dos produtos e serviços, assegurar proteção contra fraudes no mercado de consumo, garantir transparência e segurança para os usuários dos bens e serviços e harmonizar as relações de consumo por meio da intervenção jurisdicional. O direito do consumidor também assegura que o consumidor possa recorrer ao judiciário para a prevenção e reparação de danos patrimoniais decorrentes da falha no fornecimento de bens e prestação de serviços para o consumidor final. Nesse sentido, Matheus, como é que essa Comissão Especial de Defesa do Consumidor atua aqui na Bahia? A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, ela atua fomentando a cultura jurídica, tá? Isso junto às faculdades de direito, junto aos advogados. Atua também conjuntamente com os órgãos de proteção ao direito do consumidor, PROCON, CODECON, Ministério Público, a Defensoria Pública e o Ibametro também. Temos participado de diversas reuniões, diversas ações com todos esses órgãos, tá? Não somente isso, a comissão ela tem sim atuado quando se trata de um direito difuso ou coletivo, que são aqueles direitos que atingem, né, os consumidores de forma indistinta. Nós temos atuado também, seja oficiando empresas, seja ingressando com ações judiciais, seja se habilitando na condição de amicus curiae, que é quando a OAB ela se habilita em determinado processo para atuar e acompanhar conjuntamente a ação que foi muitas vezes iniciada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou por associações de defesa do consumidor. E quais são os direitos do consumidor mais comumente violados aqui no Estado? Nós temos aí os campeões de reclamação, seja no PROCON, seja no Judiciário, as empresas concessionárias de energia elétrica, de água, e as empresas telefônicas, né, as operadoras de telefonia celular, que são aí as maiores vilãs, vamos dizer assim, da violação ao direito do consumidor, especialmente por possuírem uma carteira de clientes muito mais ampla do que outras empresas, né? E assim, sendo práticos, para que o telespectador consiga entender, de que maneira uma fornecedora de energia elétrica, por exemplo, pode estar infringindo aí o direito do consumidor? No momento que ela, de repente, interrompe o fornecimento, isso já dá vazão a gente dizer que é um crime contra o consumidor? Isso, seria a responsabilização dessa empresa. Tivemos recentemente, né, o apagão aqui no Nordeste, e por conta do apagão, diversos problemas eles se desenrolam, seja na queima de algum aparelho, né, na danificação de um aparelho eletrodoméstico, seja em outras coisas ainda piores. Por exemplo, tivemos casos aqui em Salvador, por exemplo, de pessoas que ficaram horas presas dentro do elevador por conta da queda de energia. Então aí você tem desde o dano material, decorrente daquele defeito que foi ocasionado pela queda de energia, até o dano moral, que de fato uma pessoa passar horas presa dentro do elevador decorrente de uma queda de energia acarreta sim na saúde, psicológica, física. Exatamente. E nesse caso, existem ações que são movidas contra essas empresas, no caso de um apagão, por exemplo? Sim. A própria agência reguladora, que é a ANEEL, em nível federal, ela aplica aí multas e penalidades em cima dessas empresas, e o consumidor, independente disso, ele pode procurar também os seus direitos judicialmente. Existem previsões legais, obviamente, de que a empresa ela tem que ressarcir integralmente o consumidor pelos danos causados e, inclusive, ela responde objetivamente, ou seja, independente da existência de culpa ou não dessa empresa, ela responde pelos danos causados pela operação e pela atuação do serviço dela. Porque ela está comprometida em fornecer o serviço? Exatamente. Então, no direito, na responsabilidade civil, existe a teoria do risco, que diz que quem empreende determinado negócio e quem ofere lucro
com esse negócio tem que suportar os riscos do negócio. Então, o risco de uma queda de energia, o risco de uma sobretensão não pode ser suportado pelo consumidor, ele tem que ser suportado, obviamente, pela empresa que fornece energia elétrica. Nesse caso, a gente vai ter pessoas jurídicas também submetidas a isso, né? Uma loja ou uma fábrica que de repente queimou algum equipamento. Nesse caso, o consumidor, esse direito do consumidor também abrange a pessoa jurídica? Sim, tivemos casos de, por exemplo, sorveterias que perderam a mercadoria, de padarias que perderam a fornada, isso só citando alguns exemplos. Então, apesar de ser uma relação entre empresas, a jurisprudência e a doutrina, elas entendem que sempre que a natureza da prestação do serviço, ela implicar em um desnível muito grande entre o fornecedor, empresa, e o consumidor, né, entre aspas, empresa, aí se aplica sim o direito do consumidor. É o que nós chamaríamos de teoria finalista mitigada, porque na verdade o direito do consumidor ele observa a finalidade da aquisição daquele bem ou daquele serviço. Então, se eu utilizo aquele serviço como meio de produção para alcançar o consumidor final ou para fabricar outro produto, em algum momento não se aplicaria o direito do consumidor. Porém, isso não ocorre com essas empresas que efetivamente são de necessidade básica para qualquer outra forma de atuação, de bens, de serviços ou qualquer atividade empresarial. Ainda falando aí sobre energia elétrica, né? Recentemente a gente ainda está vivendo essa situação junto à Coelba, que suspendeu aí os pagamentos nas casas lotéricas. E aí o sindicato que representa as casas lotéricas procurou o Ministério Público justamente para fazer uma denúncia de que não havia capilaridade suficiente na rede da Coelba para atender os consumidores. A OAB se posicionou sobre isso? Sim, tão logo o problema surgiu, nós fomos procurados pelo sindicato das lotéricas, tivemos uma reunião e nessa reunião analisamos, né, uma série de ações e procedimentos que poderiam ter sido tomados. Estamos aguardando a agenda da Coelba e a agenda da Caixa Econômica para fazermos uma reunião com todas essas empresas, né, e juntamente também com o sindicato para tentar chegar a um denominador comum, porque de fato a situação ela se tornou insustentável. Há casos no interior da Bahia que pessoas estão viajando 2 horas para pagar uma conta de energia e as próprias agências da Coelba não estão recebendo pagamento em espécie, o que deveria estar acontecendo. E você está gerando um transtorno para o consumidor absurdo, né? Exatamente. Porque se ele não pagar também, ele vai ter lá os juros para pagar. Exato. Vai acumular. Principalmente para o consumidor de baixa renda, que muitas vezes não dispõe de conta bancária, não tem condição de fazer esse pagamento como outras pessoas fazem. Você paga pelo seu smartphone, você paga pela internet, mas esse consumidor, ele não tem acesso a esse tipo de recurso, muitas vezes não sabe nem utilizar esse recurso e acaba sendo penalizado. Então a gente está no aguardo aí dessa reunião, né, desse Sim. desfecho. As pessoas desconhecem, de maneira geral, os direitos do consumidor. Existe uma lei, né, de que tem que ter aquele livro lá com os direitos do consumidor, com o Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento comercial. Mas isso é suficiente ou, de maneira geral, as pessoas realmente desconhecem esse direito? Uma parte do direito do consumidor, ela é efetivamente de conhecimento amplo, seja porque há uma divulgação massiva nas redes sociais, seja porque há programas de televisão que apresentam isso de uma forma clara e de uma forma muito cotidiana para as pessoas, ou seja porque de fato as pessoas vivenciam no dia a dia aquela forma de tratar com o fornecedor de produtos ou serviços. Mas isso não impede e não tem impedido que o direito do consumidor esteja sendo sistematicamente violado ou esteja sendo sistematicamente não observado pelas empresas principalmente. Então, os números das ações judiciais, os números de reclamação no PROCON, os números de reclamação em sites de reclamação, eles demonstram que, de fato, nós estamos numa cultura que está andando na contramão ao que deveria estar acontecendo no Brasil, porque nós temos uma das legislações mais bem elaboradas do mundo, mas isso não tem surtido efeito prático. No início do ano, vocês lá da Comissão Especial de Defesa do Direito do Consumidor da OAB Bahia, junto com o Codecom, PROCON, realizaram uma ação num supermercado aqui em Salvador, né? Porque existia uma denúncia de que os preços eles eram diferentes na gôndola, ali na prateleira e no caixa do supermercado.
Isso gerou uma multa? Como é que tem sido, como é que está esse processo? Gerou a responsabilização administrativa, obviamente, por parte do PROCON, do CODECON. Esses órgãos, eles identificaram ali as irregularidades juntamente conosco e cada um, na sua área de atuação, fez a autuação da rede de supermercado e isso gera uma responsabilização administrativa. Essa empresa pode pagar multa, obviamente vai ser assegurado ali o contraditório e ampla defesa, a empresa pode se defender nesse processo administrativo e gerou também uma responsabilização criminal, porque é algo muito importante que precisa ser dito. A propaganda enganosa é crime. É um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor e gera uma responsabilização criminal. Então, nós temos a responsabilização administrativa e a responsabilização criminal também. E essas blitzes têm sido feitas com frequência? Como é que vocês pensam essas blitzes? Eu imagino que a internet também termina ajudando. Nesse caso do supermercado, uma denúncia feita numa rede social, né, que circulou em muitas redes sociais, terminou incentivando aí essa blitz. E é assim que acontece? Vocês têm blitz programadas? Como é que é? Sim, nós estamos assim com esses órgãos em contato direto, temos grupos, né, de trabalho conjuntos, e temos feito essas blitz. E recentemente aí uma das blitz bastante interessante que foi feita foi em relação aos fogos de artifício, né, na época do São João, aos pontos de venda e também um trabalho de conscientização junto aos pais para que tomassem uma maior cautela na utilização desses produtos por parte das crianças, porque, enfim, é a época do ano que há um índice alarmante de queimaduras e principalmente com as crianças. Nós fazemos esse trabalho não somente nas blitz, mas também o trabalho educativo. De que forma esse trabalho acontece, Matheus, esse trabalho educativo? Nós temos feito palestras, né? Estamos agora elaborando algumas cartilhas que nós pretendemos lançar em breve, e cada uma numa área específica, né? E temos as nossas redes sociais também. Nas nossas redes sociais nós estamos sempre publicando lá vídeos, pequenos textos e ilustrações falando sobre os direitos do consumidor que têm sido mais violados no dia a dia. E no próximo bloco a gente continua a nossa conversa com o Matheus Nogueira, ele é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Bahia. O Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo o presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Bahia, Matheus Nogueira. A gente falava de internet, dessas denúncias que são feitas pela internet e agora eu queria entrar no assunto que é compras pela internet, porque isso hoje se tornou uma coisa absolutamente comum e eu gostaria de saber como é que está o direito do consumidor inserido aí nesse recorte. A nossa legislação, ela não previa, né, obviamente, esses tipos de relação jurídica, porque à época não existia internet no Brasil, pelo menos não da forma que nós temos hoje. Hoje você acessa a internet na palma da sua mão e você solicita ali diversos serviços. Se você quer ouvir uma música, você pode comprar uma música pela internet. Se você quer um transporte, você pode chamar um transporte pelo seu aparelho celular e você está fazendo essa transação comercial pela internet. Isso também é considerado uma compra pela internet? É uma compra pela internet. E existe um aspecto interessante em relação a essas compras feitas fora do estabelecimento comercial, que é o direito de arrependimento. Sim. Então, o consumidor ele tem o direito de se arrepender daquele produto ou serviço que ele contratou em até 7 dias, desde que essa contratação ela tenha sido feita fora do estabelecimento comercial. E de que forma isso se aplica? Se eu chamo, por exemplo, um táxi pelo aplicativo e passados ali alguns minutos eu desisto daquilo ali, eu sou penalizado. Sim. A legislação diz que eu não poderia ser penalizado, porque eu tenho até 7 dias. Tem uma taxa de 5 minutos e você paga essa taxa. Essa taxa. Então, se você contrata uma música pela internet, você pagou para obter aquela música, mas por algum motivo eu não gostei dessa música, eu quero devolver. Será que eu consigo devolver? E aí? E aí? Então, o direito do consumidor ele precisa, sim, a nossa legislação ela precisa evoluir nesse aspecto, né? Você compra um aplicativo pelo seu celular. Eu comprei um aplicativo, baixei esse aplicativo da internet e eu não gostei. Eu quero desinstalar e quero ter meu dinheiro de volta. Será que eu consigo isso?
Então nós observamos que na maioria das vezes isso não é feito, especialmente porque essas empresas não estão hospedadas aqui no Brasil, não estão fornecendo esse serviço dentro do Brasil. Você às vezes está contratando um serviço de uma empresa que está nos Estados Unidos, ou está na Europa, ou está na Ásia, e você, enfim, de que forma esse direito vai se aplicar nessa seara? Então é algo que nós precisamos ainda evoluir. Isso ainda está em discussão. Sim. Indo para aquela compra mais, eu vou falar de uma compra tradicional na internet, né? Você entra lá num site de uma loja e compra uma roupa. A loja não é de Salvador, a loja é de São Paulo, você paga um frete, a roupa chega e ela não fica bem em você. Você tem o direito de troca? Essa loja pode exigir que você pague o transporte dessa mercadoria de volta e um novo frete para mandar uma outra mercadoria? Dentro desse contexto, vocês conseguem aí ter alguma legislação que caiba? Sim, é o direito de arrependimento e como a gente falou no início, sobre a teoria do risco. O risco do negócio ele tem que ser suportado integralmente pelo fornecedor, ele não pode ser compartilhado com o consumidor. Tá? Então, se a empresa ela se presta a vender vestuário pela internet e eventualmente a pessoa não tem a oportunidade de vestir essa roupa, e essa roupa, a partir do momento que o consumidor recebe, ela não fica bem, o consumidor não gostou da cor, ou o tamanho não era o ideal, ou a cor não era aquela que parecia na tela do computador, efetivamente o consumidor tem o direito de desistência e esses custos de frete eles têm que ser integralmente custeados pela empresa. Uma pessoa que passe por uma situação como essa e que se sinta lesada porque a empresa não abriu mão. Disse, não, você tem que mandar para cá, os custos são seus. O que ele deve fazer? A pessoa ela pode inicialmente fazer uma reclamação administrativa junto à empresa, mandar registrar isso por e-mail ou, enfim, buscar uma forma inequívoca de certificar aquela empresa de que o direito dela está sendo violado. Uma vez que isso não seja observado, ela pode procurar o PROCON ou pode também acionar a empresa judicialmente, obviamente constituindo um advogado e recorrendo ao Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, é uma prática que quando você não gosta do produto ou não se adapta à sua realidade, você devolva e o estabelecimento te dê o dinheiro de volta. Isso não é uma prática no Brasil. A gente está muito distante disso? Eu acredito que sim, infelizmente. Nós não temos essa cultura, principalmente por parte do fornecedor. Você vai lá no supermercado nos Estados Unidos, você compra alguma coisa, você não gostou do produto, você simplesmente chega lá e diz, eu quero fazer uma troca. Uma devolução. Uma devolução. E eles não te perguntam nada, simplesmente pegam o produto, te devolvem o dinheiro e ponto final. Aqui no Brasil existe uma cultura errada por parte da empresa, que muitas vezes essa empresa ela até aceita a devolução do produto, mas ela não devolve o dinheiro do consumidor. Ela coloca, agora que você tem um crédito sim. Ou você pode trocar por um outro produto. A partir do momento que a empresa ela admite essa devolução desmotivada, tá? É importante que a gente diga isso, desmotivada, ou seja, a empresa ela não é obrigada a trocar o produto aqui no Brasil, ela não é obrigada a trocar o produto, exceto se o produto estiver com algum defeito. Tá? Desde que o produto não tenha defeito, a empresa não é obrigada. Agora, se a empresa ela se predispõe a trocar esse produto, obviamente a empresa ela tem que disponibilizar o ressarcimento. Ou se ela se predispõe a aceitar a devolução, ela tem que disponibilizar o ressarcimento integral do valor pago pelo consumidor. Ainda em relação ao comércio eletrônico aí pela internet, eu vou dizer assim, a gente fica recebendo umas propagandas, né? De uma marca que você nunca se interessou, você nunca foi no site, você nunca forneceu alguma informação sua, você tem uma rede social que é bloqueada por o acesso não é livre, que as pessoas precisam solicitar acesso e de repente você é bombardeado todos os dias com propagandas. Isso é legal? De fato é uma invasão de privacidade do consumidor, porque você vai lá num mecanismo, num site de busca e busca determinado produto. Você buscou lá um sapato. Minutos depois você ingressa nas suas redes sociais, você vai estar lá recebendo dezenas de publicações de ofertas de sapato, de modelos de sapato. Teoricamente um ambiente privado, que você tem sua senha de acesso. Isso, a legislação brasileira ela diz que cada vez que o consumidor ele tiver os seus dados disponibilizados em algum banco de dados, esses dados, o consumidor precisa ser informado de que está havendo esse cadastro ou que está havendo essa disponibilização. Então, por exemplo, hoje, se você sofre uma negativação do seu CPF, a empresa lá, a operadora do sistema, do banco de dados de negativação, ela é obrigada a te enviar uma carta dizendo, olha, recebemos o seu CPF,
para inscrição, porque você está devendo à empresa tal. Da mesma forma, deveria ocorrer com essas empresas que utilizam seus dados, sem você, obviamente, estar sabendo, e depois disponibilizam o serviço, né? Só que, como a gente estava conversando, na maioria das vezes essas empresas estão fora do Brasil, e a partir do momento que você cria uma conta naquela rede social, ou uma conta de e-mail, ou qualquer que seja o serviço. Você aceita os termos e nem sabe o que está incluído ali. E nem lê, né? Nós temos essa cultura também de não ler. Até porque, obviamente, por se tratar de um contrato de adesão, você não deveria se preocupar com os termos, porque o contrato de adesão, que é aquele contrato que você não tem a oportunidade de dizer, olha, essa não é específico para você, né? Exatamente. É para um grupo abrangente. Essa cláusula eu não quero, essa cláusula eu quero modificar. Se você não tem a oportunidade de modificar essa cláusula, ela pode ser discutida posteriormente judicialmente, inclusive as cláusulas que forem ambíguas, ou seja, aquelas que admitirem mais de uma interpretação, elas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Aí, em relação a essas informações que a gente não fornece, de repente a gente recebe, né? O banco. Banco que você nunca teve um vínculo, isso eu acho que é uma coisa corriqueira que acontece. E de repente você recebe na sua residência uma correspondência do banco com um cartão de crédito no seu nome, com um número lá, como se ele já estivesse pronto para uso. O que se faz numa situação dessa? A pessoa deve bloquear esse cartão, ter o trabalho de ligar para uma central de atendimento para bloquear, porque tudo isso é muito estressante, né? Quer dizer, eu não perdi cartão de crédito, eu não tenho vínculo, como é que esse banco tem o meu endereço, os meus dados para fazer um cartão de crédito para mim? E muitas vezes, às vezes, te ligar depois de um tempo dizendo, olha, teve uma movimentação, tem uma taxa para pagar, ou chegar uma fatura com alguma taxa. Como proceder, Matheus? Existe já uma súmula jurisprudencial que diz que o envio do cartão de crédito não solicitado, ele gera dano moral. Então, o consumidor, obviamente, além de cancelar isso junto à empresa, ele deve ingressar com uma ação judicial contra essa empresa, não somente para ser ressarcido, mas como uma forma de coibir essa prática. Muitas vezes você recebe o cartão sem pedir, mas outras vezes você solicita o cartão e quando você pega a sua fatura, inúmeros serviços que você não contratou vem ali. São seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro residencial, seguro de perda ou roubo do cartão, enfim. Isso também Isso é uma estratégia já com um certo... mal intencionada, Isso. Né? Porque você acaba pagando sem saber. Muitas vezes o valor é ínfimo, é R$1, R$2, e você paga aquilo ali... Até agora, você perceber, você já pagou lá 3, 4 vezes. Exatamente. E é uma venda casada também, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora você imagina, R$1 seu, R$1 meu, R$1 de todos nós, quanto que essa empresa não lucra com uma prática abusiva dessa? E nesse caso você deve acionar juridicamente também? Sim, deve procurar o PROCON e acionar judicialmente, mas infelizmente o que nós vemos hoje é que o próprio Poder Judiciário ele tem agido de uma forma muito branda em relação a esse tipo de conduta. Se você ingressa com uma ação, muitas vezes você obtém uma indenização ínfima ou obtém uma sentença dizendo que aquilo ali não caracteriza um dano moral ou que não há dano a ser indenizado. E isso, obviamente, é um estímulo para essas empresas para que elas continuem violando sistematicamente o direito do consumidor. E como a gente via aqui falando sobre o exemplo dos Estados Unidos, as empresas elas se policiam muito mais onde o judiciário ele age de forma firme, porque elas sabem que aquela prática abusiva lá na frente vai gerar para ela um prejuízo patrimonial e não uma recompensa como nós infelizmente temos visto no Brasil. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem um projeto de lei que está em curso, que o deputado Alex da Piatã, ele pede que todas as empresas prestadoras de serviço sejam obrigadas a colocar em seus sites um link para que o próprio consumidor possa cancelar um fornecimento de um serviço. E eu falei há pouco das centrais de atendimento, que às vezes você tenta fazer um cancelamento e não consegue. Isso em determinado momento, há uns 3, 4 anos, tomou uma proporção enorme, e aí saíram algumas, enfim, publicações da OAB nacional, falando de algumas necessidades que foram implantadas. Isso melhorou ou isso continua sendo um problema? O que nós vemos é que há uma dificuldade muito grande. Você liga para um call center, primeiro você é atendido pelo computador. Você não é atendido por uma pessoa. E te dizem tantos números que vão de 1 a 9, ou às vezes passando de 10. E para o final, se você ainda assim precisa falar com o atendente, digite o número tal. E esse falar com o atendente entrou depois dessa confusão toda, né? Depois que esse assunto veio à tona, foi obrigado
A colocar no primeiro menu, não é isso? Exatamente, mas infelizmente não está no primeiro menu. Ainda assim, né? Ainda assim não está no primeiro menu. Então existe uma dificuldade muito grande de você fazer isso. O que a gente tem visto muito são com as empresas de telefonia. Aparecem serviços que você não contratou e você muitas vezes tenta cancelar e diz que você tem que mandar um SMS ou que você tem que responder com a palavra tal e você nunca consegue cancelar aquilo e aquela cobrança acaba se avolumando e muitas vezes o consumidor acaba até desistindo de cancelar aquele serviço porque é um transtorno muito grande tentar cancelar algo que você não contratou. Então, uma lei como essa que exigisse nos sites o próprio consumidor poder fazer esse cancelamento seria interessante. Com certeza. É aquilo que a gente vem conversando a respeito da necessária evolução do direito do consumidor no Brasil, especialmente a evolução legislativa, em face das novas formas de contratação, pela internet, pelo celular, pelo telefone, coisa que você não tinha. Fica muito fácil contratar, mas não tão fácil de cancelar. Né? Exatamente. No próximo bloco, a gente vai continuar a nossa conversa com o Matheus Nogueira, ele é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Bahia. E ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Essas perguntas foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Nós estamos conversando com Matheus Nogueira, ele é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Bahia. Então vamos às perguntas aqui dos nossos telespectadores. A primeira é do Ítalo Reis, do bairro de Patamares, aqui em Salvador. Eu posso ser ressarcido se me sentir lesado em shows, peças de teatro e eventos? Ítalo, o que acontece? Depende da forma com que o seu direito foi lesado, tá? Existem várias formas disso acontecer. Uma situação muito corriqueira que nós temos visto é quando você contrata algum serviço all inclusive. Você vai para um camarote de carnaval all inclusive e você vai lá consumir determinados produtos e você chega lá, na verdade, aquilo que foi oferecido para você não era o que foi disponibilizado, ou melhor, não era o que foi vendido para você, não foi oferecido. Outra situação que acontece bastante, você contrata, você vai assistir determinado show e chega lá, a banda principal simplesmente não se apresenta. Então você tem o direito, sim, a ser ressarcido. Imagina, você vai para um camarote e assistir a cantora mais famosa da Bahia. E chega lá, quem canta é outra, que ninguém nunca ouviu falar. Então você não contratou uma banda anônima ou um cantor anônimo, você contratou cantor determinado. E aí sim você tem que buscar a reparação do seu direito. A gente fala muito de consumo de bens, né? Mas o Código de Defesa vai falar de bens e serviços. Se você contrata um serviço e você não se sente satisfeito com aquele serviço, que eu acho que é uma situação talvez até mais difícil de você lidar, porque tem um prestador, ele, digamos que ele te entregou o que você contratou, mas não na qualidade que você esperava, o que ele vendeu no momento de anunciar qual era o serviço dele. Vamos supor, você contratou uma empresa para fazer uma automação em um determinado imóvel. E aquela automação foi feita, mas não tem todos os recursos que você contratou, ou a qualidade, ou fica dando intermitência, com problemas que são recorrentes. Isso também está configurado como um crime ao consumidor? Sim, a propaganda, ela vincula ao fornecedor, seja de produto ou de serviço. Se ele te oferta determinado serviço e ele diz ali, olha, esse serviço dispõe daquele outro recurso, ele tem que entregar exatamente o que ele te ofertou. É mais ou menos como aquela situação que a gente vê muito, você vai numa lanchonete, num fast food, você vê lá a foto do sanduíche, enorme, bonito, bem brilhante, bem recheado, e na verdade quando você recebe é uma caixinha pequena com um pão meio amassado dentro, né, um pedaço de uma folha de alface. E eles põem lá, né, foto meramente ilustrativa. Meramente ilustrativa. Na verdade, deveria se aproximar mais daquilo que está sendo ofertado, porque você compra, obviamente, e você contrata, obviamente, com base na oferta, com base na propaganda. E a propaganda ela tem que se aproximar, sim, daquilo que você efetivamente espera.
Ainda falando da pergunta do Ítalo, ele falou de eventos, e aí eu me lembrei daquele cartãozinho que às vezes a gente recebe, quando você entra numa boate, você recebe um cartão de consumo. E aí você vai no bar e você vai colocando o consumo todo ali naquele número vinculado ao cartão. E somente no final, na saída do evento, é que você vai num caixa para fazer o fechamento daquela conta. Só que tem escrito geralmente no cartão que se você perder aquele cartão, você vai pagar um valor fixo, vamos supor, de R$300, né? Isso é legal? Não, é ilegal, porque o fornecedor, como a gente falou, teoria do risco, o fornecedor, ele deve suportar o risco do negócio, inclusive da perda da comanda por parte do cliente, e ele deve adotar medidas para que esse risco não gere prejuízo para ele. Qual seria essa medida? Ele fazer o controle. O controle não tem que ficar com você, o controle tem que ficar com você e com o fornecedor. Imagine, se a pessoa entra num bar e começa a beber e simplesmente em determinado momento ela está num estado ali que ela não consegue mais perceber quanto ela consumiu, ou se ela está consumindo, ou se o cartão está de posse dela. Obviamente ela não pode ser penalizada. Quem tem que ser penalizado, ou melhor, quem tem que se responsabilizar pelo controle desse consumo é a empresa, é o estabelecimento. A pergunta agora é da Danúzia Freitas, do Trobogi. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em condomínios? Depende do que nós estamos falando em relação ao condomínio. Tá? Uma situação corriqueira que nós temos é o fato de você chegar no shopping, estacionar o seu carro no estacionamento do shopping e você ingressar no shopping, fazer compras, ir no cinema, enfim, você retorna por algum motivo, ou seu carro foi avariado, ou algum objeto que tinha dentro do seu carro foi furtado, ou seu próprio carro foi furtado. O shopping é uma espécie de condomínio e, nesse caso, se aplica, sim, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é responsável, inclusive pelos objetos que estão dentro do veículo? Sim. Porque vem também, olha, eu estou falando de coisas que aqui o Matheus está esclarecendo para a gente, que são contra a lei e que estão lá no dia a dia da gente. Quando a gente recebe aquele cartãozinho na hora do estacionamento do shopping, tem escrito, Isso. não nos responsabilizamos por bens no interior dos veículos. Quer dizer, isso também não existe, né? Quer dizer, o consumidor está sim assegurado de que está estacionando num lugar que o condomínio é responsável pelo carro dele. Exatamente. Ainda que tenha esse aviso no cartão, ainda que exista uma placa dizendo que ele não é responsável, ele é sim responsável. Existe uma súmula do STJ que fala a respeito disso. Até porque, quando você procura o estabelecimento, uma das coisas que você busca é um local para estacionar seu carro e um local que, de certa forma, vai te trazer uma sensação de segurança. Então, você foi até aquele determinado estabelecimento porque, entre outras coisas, você sentiu que o seu automóvel ali, os bens que estão no interior, estão seguros. E quanto mais agora, né? Que o estacionamento é pago. Exatamente. Usando aí o exemplo do shopping. Ainda que não fosse pago. Isso é interessante a gente alertar, porque ainda que o estacionamento seja fornecido gratuitamente, o estabelecimento é sim responsável. E em relação, já que ela falou em condomínio, aí vem aqui, as ideias vão surgindo, assim, pode ser até uma pergunta que não faz sentido. Mas em relação à inadimplência de condomínio, por exemplo, tem alguma coisa a ver com o Código de Consumidor? Não, aí a inadimplência do condomínio é uma relação de direito civil, mas não Não com é aplicação, consumo. não é uma relação de consumo, até porque todos os condôminos, eles rateiam as despesas e eles têm uma responsabilidade legal quanto a essas despesas. O Antônio Arruda, agora de Brotas, ele quer saber o que são os bancos de dados de relações de consumo. Nós temos várias espécies de bancos de dados de relações de consumo e a mais famosa delas é o SPC e Serasa, que é o temido de todos os brasileiros, mas que infelizmente tem crescido todos os anos, né? Hoje já temos mais de 60 milhões de brasileiros inscritos no SPC e Serasa e temos um super endividamento, a realidade é essa, e muitas vezes é uma responsabilidade também das empresas, porque elas oferecem o crédito ao consumidor e o consumidor não tem uma educação de como usar esse crédito, ou ele não conhece os riscos desse crédito. Ele recebe um cartão de crédito e ele não sabe que aquele cartão tem juros de quase 300% ao ano. Sim. Isso deveria ser informado de forma clara ao consumidor e não é feito. Então nós temos o SPC e Serasa e temos outros que infelizmente esses sim são piores do que o SPC e Serasa. Aquele famoso que você chega numa loja, quer fazer um cartão, quer fazer uma contratação e dizem que você não atingiu o score. O que é o score? Aonde está armazenado esse score
Quem controla esse score? Quem é que define se eu tenho ou não pontuação nesse score? Então, é um banco de dados escuso que tem sido utilizado para negar ao consumidor acesso ao crédito e, infelizmente, não temos ainda um interesse muito grande das autoridades em relação a esse tipo de prática, que é uma prática abusiva. Vamos para a pergunta do Frederico Dourado, lá de Pitanga. Existe alguma lei que proíbe telefonemas de telemarketing? O consumidor, ele tem que ter alguma forma de ter preservado o seu sossego, o seu acesso à informação, ele tem que ser feito na forma que a lei ela determina. Nós temos aí vedações legais em relação às cobranças, principalmente. O consumidor ele não pode ser cobrado na hora do seu trabalho, descanso ou lazer. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor, inclusive é uma prática definida como crime. Então, o serviço que é oferecido ao consumidor ele não pode ser ofertado de uma forma abusiva que interfira no tempo do consumidor, que interfira na vida do consumidor, que interfira nos afazeres diários do consumidor. Às vezes você está lá estudando, você está lá trabalhando, você está lá querendo dormir e 6 horas da manhã, 5 horas da manhã estão ligando para você e é o que acontece, o computador está ligando hoje, não são mais pessoas ligando. O telemarketing hoje é feito de uma forma automática. O computador liga para você e te oferece, olha, nós temos o plano X aqui da operadora que é muito mais vantajoso, você vai ter não sei quantos minutos, você vai ter não sei quantos gigas de internet e muitas vezes você não precisa de nada daquilo. Tudo que você quer é descansar, tudo que você quer é trabalhar. É isso mesmo. Agora a pergunta do Alberto Dantas, ele mora na Pituba. Qual a diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa? Excelente pergunta. Propaganda abusiva é aquela propaganda que estimula o consumidor a se expor ao risco. Por exemplo, uma propaganda abusiva. Uma determinada fábrica lança um automóvel e diz, olha, com esse carro você pode passar de 200. Uma propaganda abusiva. Ela está fazendo com que esse consumidor ele se comporte de uma forma nociva à sua saúde ou à sua segurança. A propaganda enganosa é aquela mentira, vamos dizer assim, entre aspas. Ele te oferece um determinado produto ou serviço que muitas vezes ele não tem para te fornecer. Você vai lá na loja, compra um sofá e chega a hora de te entregar o sofá, simplesmente não te entregam. Ou te entregam um sofá de outra cor, ou te entregam um outro produto que não tem nada a ver, a propaganda enganosa. Ou dizem que você vai vir aqui comprar o produto e o preço está X. Quando você chega, o preço é muito mais caro. E outra forma de publicidade abusiva que nós temos é a publicidade infantil, que é aquela direcionada às crianças. Às vezes a criança está ali na frente da televisão e os pais não estão acompanhando e está ali o apresentador ou o comercial dizendo, olha, peça para o seu pai, todos os seus amiguinhos da escola vão ter, todos os seus coleguinhas têm, você precisa desse brinquedo, ou você precisa desse determinado produto. É uma forma também de atingir um consumidor que está ali, que é a criança é um consumidor que não tem condições de fazer nenhum filtro, fazer nenhum filtro disso. E falando aí em propaganda e internet, né, com essa coisa, esse boom das blogueiras e dos blogueiros, como perceber se o que ela está fazendo ali, o anúncio que ela está fazendo, é algo vivenciado por ela ou se é algo que ela está sendo paga para aquilo, para anunciar aquele produto? Já existe alguma lei incidindo sobre isso? Isso é uma prática antiga, comum, né? Você muitas vezes está assistindo televisão, lá na novela o artista está tomando o café da marca X, ou está usando ali um produto de beleza da marca Y. Isso aí é uma forma de merchandising, uma forma de você atingir o consumidor sem que ele perceba, tá? E o consumidor ele precisa ter esse filtro. Há pouco tempo nós tivemos um programa direcionado para crianças que durante a exibição do programa, tinha um flash ali, mostrando determinados produtos. Duração de 1 ou 2 segundos e a criança, obviamente, não tem condição de filtrar isso. Nós não temos uma legislação específica, mas nós temos o Código de Defesa do Consumidor e a parte que fala justamente sobre publicidade e propaganda, ela se aplica nesse caso também. E aí diz, se você não declarar que está fazendo propaganda, pode ser considerado algo abusivo? Pode ser considerado algo abusivo, sim. O consumidor precisa saber que ele está sendo alvo de propaganda, ele precisa saber que ali, naquele momento, está sendo oferecido um produto a ele, para que ele efetivamente possa selecionar o que ele quer ou não receber como propaganda. Matheus, última pergunta, Gabriele de Jesus do Cabula. Existe algum lugar onde eu posso tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor?
Sim, nós temos vários sites da internet, nós temos o site dos PROCONs, nós temos o site da OAB, nós temos as redes sociais do PROCON, da OAB, temos vídeos também educativos das empresas, né, dos órgãos de proteção ao consumidor, e é interessante que o consumidor ele busque essa informação, ele busque esse tipo de conhecimento para ter condições de se defender, de se proteger contra os abusos que nós vivenciamos diariamente. E só para, rapidinho, para não deixar de falar sobre isso, a greve dos caminhoneiros, né, ligou aí o alerta em relação a preço abusivo. Porque a gente falou de propaganda, rapidamente você consegue falar um pouco sobre preço abusivo? Quando é que um preço é abusivo? Sim, nós tivemos casos aí de postos de combustíveis que levaram o preço do etanol a R$8, da gasolina a mais de R$10. Isso é uma forma é uma prática abusiva também e é um crime contra o direito do consumidor. O fornecedor ele não pode elevar injustificadamente os preços, e foi o que nós vimos. Determinados produtos, quando eles, obviamente, o regime de mercado, a economia de mercado, nós temos lá a lei da oferta e da procura, ela vai regular os preços de uma forma. O mercado é livre, mas não tanto. Livre, mas não tanto. Nós temos um sistema no Brasil que é o de freios e contrapesos, ou seja, nós temos a liberdade no mercado, temos, mas o mercado ele não pode ser tão livre a ponto de ferir o direito do consumidor dessa forma. E por isso, justamente, nós temos as agências reguladoras. Embora, infelizmente, hoje no Brasil as agências reguladoras estejam se dobrando, né, aos anseios das empresas, e nós temos vários exemplos disso. A questão das bagagens despachadas nos aeroportos é algo realmente gritante, absurdo. É muito assunto, gente. Teria muita coisa aqui, um programa enorme para falar sobre muitos temas para falar. Com certeza. Muito obrigada, Matheus. Queria te agradecer imensamente por vir aqui até a TV Alba, participar do nosso Assembleia Entrevista e prestar esses esclarecimentos tão importantes para a população. Eu que agradeço. É um tema que nos atinge de uma forma muitas vezes imperceptível, mas que nós precisamos estar sempre ligados e aprendendo mais, buscando conhecimento, buscando entender de que forma funciona essa legislação do consumidor e, obviamente, atentos para proteger os nossos direitos. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.